Imaginem o mundo como o conhecemos a desabar. A sociedade entra em colapso. O caos impera nas ruas. E de repente estão a lutar pela sobrevivência. Em tempos de crise, as pessoas ao vosso redor podem ser tão perigosas quanto a própria catástrofe. E não estou a falar apenas de criminosos ou saqueadores. Haverá pessoas que, quando tudo desmoronar, se tornarão uma verdadeira ameaça à vossa vida e à do vosso grupo. Hoje, vamos falar sobre os 3 tipos mais perigosos de pessoas que poderão encontrar quando a civilização entrar em colapso. Estas pessoas não são aquelas que esperam, são aquelas de quem menos desconfiam. E garanto-vos que, se não souberem como identificá-las a tempo, poderão perder tudo. Fiquem por aí para aprender a reconhecer essas pessoas antes que seja tarde demais, porque, em tempos de crise, a vossa sobrevivência depende de saberem com quem estão a lidar. Primeiro, aqueles que não têm nada a perder. A primeira categoria de pessoas perigosas que podem encontrar numa situação de crise são aquelas que não têm mais nada a perder. Essas pessoas passaram por coisas horríveis, como a perda da família, da casa ou de qualquer esperança de um futuro melhor. Elas atingiram um ponto de desespero em que a sua própria vida já não tem valor aos seus olhos. Este é o tipo de pessoa que se torna extremamente perigosa porque não teme as consequências dos seus atos. O desespero dá-lhes uma sensação de liberdade, uma liberdade perigosa. Quando alguém sente que já perdeu tudo, deixa de ter medo de arriscar a única coisa que lhe resta, a sua vida. Este tipo de pessoa pode ser extremamente imprevisível, e é essa imprevisibilidade que a torna tão ameaçadora. Quando alguém acredita que não tem mais nada a perder, as suas ações podem ser impulsivas e violentas. Imaginem, por exemplo, alguém que testemunhou a morte da sua família ou a destruição da sua casa. Essa pessoa, que já não vê razão para viver, pode agir de forma extremamente agressiva, sem qualquer consideração pelos riscos para a sua própria vida ou para a dos outros. Pessoas deste tipo costumam apresentar um comportamento errático. Podem passar da calma à agressão de forma inesperada, o que as torna perigosas não só para si próprias, mas também para aqueles que as rodeiam. Essas pessoas podem reagir de forma extremamente agressiva a pequenas provocações ou frustrações. Um simples comentário, inócuo ou um pequeno incômodo pode desencadear um ato de violência. É importante estar atento a sinais de sofrimento emocional, como mudanças repentinas de humor, comportamento impulsivo ou uma atitude geralmente errática. Se encontrarem este tipo de pessoa, o mais importante é manter uma distância segura. Se a situação exigir que interajam com elas, é fundamental manter a calma e usar técnicas de redução da escalada. Não tentem confrontá-las ou provocar um confronto direto. Às vezes, basta ouvir com atenção ou demonstrar empatia para acalmar os seus impulsos e impedi-las de se tornarem violentas. No entanto, é preciso estar ciente de que algumas pessoas que atingiram este nível de desespero podem não reagir à empatia. Nesses casos, podem não ter outra escolha senão afastarem-se e protegerem o vosso grupo. Por vezes, o melhor a fazer é reconhecer que não se pode salvar toda a gente e que a proteção dos nossos deve ser a prioridade máxima. Segundo, aqueles com experiência em violência. O segundo grupo de pessoas perigosas que podem encontrar numa situação de crise são aquelas com experiência em violência. Ao contrário das pessoas desesperadas, estas não recorrem à violência apenas por desespero. Elas estão habituadas a ela. Já vivenciaram situações de perigo extremo, seja na guerra, em gangues ou noutros ambientes, onde a violência era a norma. Estas pessoas não hesitam em usar a violência para atingirem os seus objetivos. Quando a sociedade entra em colapso, estas pessoas não sentem o pânico ou a confusão que a maioria das pessoas sente. Pelo contrário, sentem-se no seu elemento. Em vez de entrarem em pânico com o desaparecimento da ordem social,
veem o caos como uma oportunidade de obter poder, recursos, controlo. Estas são pessoas que não hesitarão em organizar pilhagens, intimidar os mais fracos e até recorrer à tortura ou ao homicídio para conseguirem o que querem. A violência é a sua ferramenta de eleição e, como estão familiarizadas com ela, usam-na com uma facilidade assustadora. Ao contrário das pessoas desesperadas, as pessoas com experiência em violência são estrategas. São perigosas não só pela sua capacidade de infligir danos físicos, mas também pela sua capacidade de manipular em situações a seu favor. São líderes natos, capazes de formar fações ou gangues num instante, assumir o controle de recursos valiosos e usar a intimidação para manterem as pessoas sob o seu controle. Como se identifica uma pessoa com experiência em violência? Geralmente, estas pessoas têm uma linguagem corporal confiante e assertiva. Podem ter cicatrizes visíveis ou tatuagens relacionadas com o seu passado violento. Costumam andar com uma postura ereta e emanam uma autoconfiança que muitas outras pessoas não têm. Também demonstram uma calma invulgar em situações estressantes, o que as torna ainda mais perigosas. Enquanto a maioria das pessoas entra em pânico perante o caos, elas mantêm a cabeça fria, o que lhes dá uma vantagem clara em situações perigosas. Perante uma pessoa com experiência em violência, o mais importante é evitar qualquer tipo de confronto direto. Se tiverem de interagir com ela, é fundamental manter uma postura firme, mas calma. Pessoas com este perfil respeitam a força e são capazes de explorar qualquer fraqueza que percebam. Não tentem desafiá-las ou enfrentá-las de forma imprudente. Em vez disso, tentem oferecer algo de valor sem comprometerem a vossa segurança. Se estiverem numa situação de negociação, certifiquem-se de que aquilo que estão a oferecer não vos coloca numa posição de fragilidade. Se essa pessoa estiver à frente de um grupo, é ainda mais importante serem cautelosos. Os líderes violentos são carismáticos e podem persuadir os outros a segui-los, o que pode colocar o vosso grupo em perigo. Estes líderes não só intimidam, como também manipulam os outros e exploram a sua lealdade para conseguirem o que querem. Terceiro, os predadores discretos. O terceiro tipo de pessoas perigosas numa situação de crise é talvez o mais difícil de detectar. O predador discreto. Este tipo de pessoa não é abertamente agressivo nem violento. Na verdade, podem ser as pessoas mais simpáticas e compreensivas que alguma vez vão conhecer. No entanto, essa simpatia é apenas uma fachada. Os predadores discretos são mestres da manipulação, e a sua capacidade de conquistar a confiança dos outros torna-os muito perigosos. Muitas vezes, estas pessoas integram-se perfeitamente em qualquer grupo. Podem parecer os vossos amigos, um vizinho simpático, ou até alguém do vosso próprio círculo de sobrevivência. A sua estratégia é ganhar a vossa confiança gradualmente. Oferecem ajuda quando precisam, mostram-se preocupados com o vosso bem-estar e, pouco a pouco, vão descobrindo detalhes íntimos sobre vocês e os vossos recursos. Mas, quando tiverem reunido informações suficientes, começam a manipular as circunstâncias a seu favor. Aos olhos deles, vocês são um alvo, e eles estão à espera do momento certo para vos traírem. Os predadores discretos são mestres da persuasão. São pessoas que não demonstram sinais óbvios de ameaça, por isso é fácil baixar a guarda na sua presença. A sua maior força reside na sua capacidade de esconderem as suas verdadeiras intenções, fazendo-vos sentir seguros para vos poderem manipular melhor. Muitas vezes, estas pessoas são muito boas a observar e a compreender as fraquezas dos outros. Se detectarem uma fraqueza em vocês, vão explorá-la em seu benefício. Se encontrarem este tipo de pessoa, o melhor é não confiarem cegamente nela. Mantenham os vossos recursos, planos e informações pessoais em segredo. Por mais inofensivos que pareçam, as suas intenções podem ser destrutivas. Os predadores discretos são muitas vezes muito hábeis a esconder as suas verdadeiras intenções.
Uma das formas mais comuns de os identificar é estar atento a inconsistências nas suas histórias ou no seu comportamento. Se sentirem que algo não bate certo ou que as suas histórias são vagas, é provável que haja algo mais por trás da sua fachada. Ao longo deste vídeo, falamos sobre 3 tipos de pessoas que representam uma séria ameaça numa situação de crise: aquelas que não têm nada a perder, aquelas com experiência em violência e os predadores discretos. A chave para a sobrevivência não reside apenas em ter recursos ou capacidades físicas, mas também na capacidade de ler as pessoas. Se forem capazes de identificar comportamentos que indiciem perigo, estarão em vantagem e poderão proteger-se antes que seja tarde demais. A linguagem corporal é um dos primeiros indicadores que podem usar para identificar pessoas perigosas. Uma postura tensa, movimentos nervosos ou mudanças repentinas no tom de voz podem indicar que alguém está prestes a tornar-se agressivo ou perigoso. Além disso, mudanças emocionais repentinas, como alguém que passa da calma para a fúria, são sinais claros de que algo não está bem. Se repararem que alguém se está a isolar ou que a sua atitude para convosco mudou radicalmente, estejam atentos. Também é importante protegerem os vossos recursos em todos os momentos. Recursos como comida, água e medicamentos tornar-se-ão extremamente valiosos em tempos de crise, e as pessoas desesperadas não se deterão perante nada para os obterem. Não deixem os vossos suprimentos à vista de todos e encontrem formas discretas de os armazenar. Quanto mais óbvia for a vossa preparação, maior a probabilidade de se tornarem um alvo. Além disso, é aconselhável manterem um registro rigoroso de todos os vossos bens, para que possam detetar rapidamente qualquer item em falta. Sobreviver a uma crise não se resume a encontrar abrigo ou algo para comer, mas também a saber ler as pessoas ao vosso redor. Saber identificar aqueles que representam um perigo para vocês e para o vosso grupo é uma das competências mais importantes que podem desenvolver. Quer se trate de uma pessoa desesperada que não tem nada a perder, de uma pessoa com experiência em violência, ou de um predador que se esconde atrás de uma fachada de amizade, saber detetar os sinais e agir rapidamente pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Lembrem-se de que, embora os recursos sejam importantes, a vossa capacidade de identificar e de reagir a ameaças humanas é igualmente crucial. Mantenham-se vigilantes, protejam-se a si próprios e ao vosso grupo, e nunca subestimem o poder da psique humana em tempos de crise.